história que diz assim, que um pai, ele educava muito bem o seu filho. Só que esse filho muitas vezes não entendia o que esse pai queria com tanta dedicação, com tanto ensino, com tanta cobrança. E esse pai ficava em cima desse filho: filho, apaga a luz, filho, não desperdice água, vai rápido no banho, entrou por uma porta, abriu, fecha. Se você for fazer algo, use somente o que você tem que vai utilizar. Filho, coma direito, tenha postura, seja educado com as pessoas. Filho, dá bom dia para os outros. Filho, dá boa noite para os outros. E esse filho, ao longo do tempo, muitas vezes ficava reclamando e ficava pensando: poxa, como meu pai pega no meu pé. Até que um dia, esse filho foi fazer uma entrevista de emprego, seu primeiro emprego, numa das maiores empresas da cidade. Só que essa empresa era muito grande, muito concorrida, todo mundo queria trabalhar nela, e obviamente muitos jovens foram nessa entrevista. E esse menino chegou, foi na empresa, sentou numa sala, foi para um outro lugar, foi para o outro, e, enfim, percorreu vários lugares dessa empresa. Até que um momento, os entrevistadores chamaram esse jovem filho desse pai que era tão exigente, que ordenava, que encorajava que ele fizesse todas as coisas certinho. E quando ele entrou na sala, o entrevistado disse para ele: muito bem, você foi aprovado na entrevista. E ele disse: mas como assim fui aprovado? Eu nem fui entrevistado ainda, vocês nem me entrevistaram. Ele: não, nós estamos te entrevistando desde a hora que você chegou. Você chegou, deu bom dia para a recepcionista, você sentou, ficou no seu cantinho, você pegou o copo, não jogou fora, guardou o copo descartável, depois você foi beber água de novo no mesmo copo. Quando você foi convidado para ir para outra sala, você jogou o copo no lixo, fechou a porta da sala, apagou a luz da outra sala que você estava, fechou a porta. Quando você foi encorajado a sair dessa sala e ir para outra, você viu que o ventilador estava desligado, não tinha ninguém na sala, você desligou o ventilador, fechou a porta, catou um papelzinho que estava no chão, que não foi você que jogou no lixo e andou pelos corredores cumprimentando todo mundo. E aí você entrou nessa sala e nós já havíamos te observado durante todo o dia. E esse menino foi aprovado pelas simples práticas que ele já tinha sido encorajado pelo seu pai, pelo ensino do dia a dia do seu pai. Ele foi aprovado sem perceber o quanto que já estava nele as práticas das boas ações. Eu estou falando isso, irmãos, porque o tema da nossa pregação dessa noite é espectadores da religião. Hoje nós estamos numa era de espectadores do Evangelho, pessoas adeptas ao Evangelho. Diferente desse pai que encorajou esse filho no dia a dia a praticar boas ações, praticar as coisas, e isso enraizou na vida dele. Nós vamos entender melhor essa história. O que hoje nós estamos vivendo, não que nós pela prática nós conseguimos algo aos olhos de Jesus, mas como eu disse, nós vamos entender melhor essa história. Mas nós estamos numa era que pessoas, elas se sentem convencidas pelos simples fatos de serem adeptos, serem espectadores do Evangelho. Hoje nós temos a possibilidade de nós assistirmos uma pregação pelo YouTube, assistimos influenciadores, ouvimos influenciadores pelos podcasts, ou muitas vezes nós seguimos e ouvimos grandes líderes, a palavra que se diz hoje no momento, numa fama, grandes coaches gospel, coaches do Evangelho, que eles pegam algum princípio bíblico, muitas vezes palestras no YouTube, muitas vezes podcast, muitas vezes coisas na internet, com princípios bíblicos até, mas nós nos colocamos somente na posição de espectadores. Nós estamos ouvindo enquanto nós vamos tomar um banho, enquanto nós vamos antes de dormir uma pregação, enquanto a gente lava uma louça, enquanto a gente está andando no carro ouvindo um louvor gospel, ouvindo algum coaching gospel
coisa legal que a Bíblia diz, mas muitas vezes o que essas pessoas têm é uma expectação, elas ouvem isso, mas não vivem isso. Elas não praticam isso, elas não se envolvem com isso, e muitas vezes elas nem conhecem essas pessoas ao qual elas estão ouvindo. Muitas vezes elas nem sabem como é a vida de fato dessas pessoas ao qual elas estão seguindo e que elas estão consumindo. E o que tem hoje é pouco envolvimento no testemunho, mas muito no resultado. A gente quer pouco envolvimento nas práticas, a gente quer pouco envolvimento no testemunho, mas nós queremos muito resultado do qual o Evangelho possa nos trazer. E é por isso que o título dessa noite é Espectadores da Religião. Muitas vezes nós queremos ouvir, queremos aprender, mas não se envolver, mas esperar o resultado que o Evangelho pode trazer nas nossas vidas, o que ele pode trazer de bom, o que ele pode trazer de recursos. Isso é uma tentação, é um perigo, porque justamente nós escolhemos esse título, Espectadores da Religião, porque a palavra espectadores, ela vem do derivado lá do latim, expectar, significa simplesmente, Márcio, esperar. Esperar que algo aconteça. Eu não sou um fator ativo da contribuição de algo, de aprender algo e praticar algo e se envolver com algo e gerar um testemunho, mas eu sou um espectador de algo que vem acontecer comigo. Diferente da palavra culto. Por isso que eu disse que hoje nós iríamos aprender a definição de culto de uma forma diferente. Porque conforme nós lemos em Romanos, nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E para a gente entender o que significa o que o irmão Paulo está querendo dizer, melhor, irmã Tirce, o que é esse culto racional, o que é esse sacrifício vivo, para nós definirmos o que é culto realmente, nós deveríamos voltar um pouco lá atrás, o que era um culto no Antigo Testamento e no Velho Testamento. Que o apóstolo Paulo, um fariseu, um judeu, que conhece bem a lei, conhece bem os preceitos, ele sabia exatamente o que era um culto, que era um sacrifício no Velho Testamento. Ele usa as mesmas definições para definir agora o que é um culto nos dias de hoje. Porque o culto de antigamente era justamente um sacrifício. O culto de antigamente era você cuidar de uma ovelhinha, se envolver com aquela ovelhinha durante um ano, que ela não ficasse doente, que ela fosse perfeita, e que você, após de um ano, você levasse ela a Deus em sacrifício lá nos átrios do tabernáculo e oferecesse para que o levita sacrificasse aquela ovelhinha. Você se envolveu, você cuidou durante um ano para que ela não ficasse doente, para que não fosse atacada por lobos, por feras, e durante um ano você se envolve com esse sacrifício e você entrega esse sacrifício em holocausto a Deus. E o fato, não que é proibido, não que você não possa assistir YouTube, que você não deva assistir uma pregação na internet, não é isso. Não se trata disso nessa noite. Mas, Márcio, nós entendemos que não é só isso. Não é só isso que define a nossa vida com Deus. Por quê? Hoje nós ouvimos muita definição, pelas próprias definições que a gente ouve entre a gente, entre a classe cristã, entre a classe religiosa, é muito disso. Poxa, eu assisti um culto na internet, um pastor tremendo. Eu assisti uma pregação na igreja, lá de tal cidade. Olha que pregação que eu assisti, foi maravilhosa. E pelo simples fato de a gente falar que nós assistimos algo, isso já mostra que nós não se envolvemos com esse algo, simplesmente nós assistimos algo. E se nós fôssemos definir assistir o culto do Velho Testamento conforme nós definimos que nós assistimos culto hoje, seria mais ou menos assim: eu não mais estou cuidando dessa ovelhinha, eu não mais estou envolvendo com ela para que ela não fique doente, para que ela fique saudável, para que ela não fique sem defeito, mas eu sou um espectador. Eu estou assistindo talvez
um judeu lá da tribo, lá no Velho Testamento, um judeu da tribo de Dan, lá da tribo de Efraim, olha lá, olha o judeu da tribo de Efraim com a ovelhinha debaixo do braço. Poxa, mas que ovelhinha bonita, bem cuidada, olha, sem defeito nenhum. Olha como cuidou dessa ovelhinha esse judeu, olha, sem defeito, olha, bonitinha, bem cuidada. Olha lá, está chegando lá no tabernáculo, lá no templo, entregou para o levita. Olha, vai ser sacrificada, vai ser oferecida. Ah lá, o levita tirou agora um facão, ela passou na jugular. Olha quanto sangue, olha, foi sacrificado. Olha só que sacrifício perfeito. Olha, está colocando lá como chama aquele negócio que queima lá? Aonde? No altar do holocausto. Olha só como que está pegando esse fogo. Olha que sacrifício bonito. Se você fosse definir assistir um culto no Velho Testamento, seria mais ou menos isso. É você esperar e ver o que está acontecendo, mas você não se envolveu nessa ovelhinha, você não se envolveu nesse sacrifício, você não cuidou, você não se dedicou tempo para que aquela ovelhinha chegasse naquele tempo, naquele ano, bonita, saudável, sem doença e perfeita para ser sacrificada. E é justamente isso que Paulo está querendo dizer, que o culto ele precisa de envolvimento. Um culto a Deus, ele precisa de sacrifício. O culto, ele é mais do que um domingo, ele é mais do que uma atividade, uma programação que começa às 19 horas e termina às 20h30, e se não terminar às 20h30, opa, já é 21 horas, poxa, mas que pastor que fala, mas que igreja demorada, mas que não sei o que, mas o culto é muito mais do que isso. O culto é simplesmente o que você vive durante a semana, no dia a dia. Como foi as suas práticas, como foi seu envolvimento com a palavra de Deus, com o entendimento de Deus e com as suas ações práticas. Assim como o próprio Paulo diz em Romanos, que ele está dizendo: rogo-vos, ele está implorando, ele está chegando em Roma, ele está chegando muitas vezes num lugar idólatra, ele está falando agora é totalmente diferente. Eu rogo-vos que vocês ofereçem os vossos corpos agora, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é seu culto racional. Até porque o Paulo, ele vai começar a definir depois de Romanos 12, no versículo 1 e 2 que nós lemos. Agora, a partir do versículo 3, ele começa a dar as suas práticas. E ele fala: não pense cada um o de si mesmo, não pense cada um o máximo de si. Mas não pensando de si mesmo, não tendo o pensamento do seu eu, não pensando de si, agora pela graça de Deus, conforme o dom que foi dado a cada um de vós, seja o dom de ministério, seja dom de ensino, seja dom de exortação, seja dom de contribuição, seja dom do que for. Ele começa a dar as suas práticas, exortar, ensinar, contribuir. É isso que ele diz, é disso que está narrando a carta de Romanos nesse segmento, nesse trecho. Que você tem que oferecer o seu culto, mas o seu culto é através de ações práticas dentro da igreja. Não da igreja, o prédio igreja, a instituição Igreja Batista do Centro de Garça, localizado na rua tal, número tal, no CNPJ tal, nesse prédio tal, pintado da cor tal. Mas é você que faz parte do corpo igreja. É disso que Paulo está falando. Um corpo. Você é um corpo. Cada um em ações práticas, justas e corretas. Não para si. A equação de Paulo é muito simples. É uma equação fácil de resolver. Quanto menos de você, quanto menos você pensa de você, e quanto mais ações de formas práticas, mais o corpo trabalha para a glória de Deus. Então, quanto menos você pensa de você, quanto menos a motivação é você, que é o que você pode ter, o que essa igreja pode entregar para você, o que você pode absorver de informações que pode gerar resultados para você, quanto menos isso for verdade na sua vida,
E quanto menos você aparecer, e quanto menos a motivação ser você, e quanto mais você pôr ações práticas na motivação que não seja você, mas você realmente exercer os dons que Deus te deu para a motivação e correta através das práticas, mais o corpo ele exalta a glória de Deus. Você tem um papel fundamental dentro do corpo para que no final, através das suas práticas corretas, com o dom que Deus te deu, glorificar o nome de Deus. É isso. Nós devemos justamente ter essa visão. Entender que nós não devemos, que nós devemos ter um cuidado. É um cuidado, é uma guarda levantada. Nós devemos ter um cuidado de não cair na tentação de expectar, de ser um espectador. É uma tentação. Muitas vezes a gente vai, quanto o tempo mais se passa, é mais perigoso. 10 anos de igreja, vou fazer agora 11 anos de igreja. A gente vai se acostumando. Não, deixa pro outro, já fiz demais. Não, tá aqui, ó, meu grupo tá aqui, eu vou domingo, eu volto. Quando dá eu leio, quando não dá eu leio. De vez em quando, se puder fazer alguma coisinha, eu faço. Mas contudo, você podendo fazer o que Deus espera que você pratique, que você não caia na tentação de expectar e ser um espectador religioso. Simplesmente, eu sou um adepto. Simplesmente eu estou contente em ouvir de domingo o que o pastor tem para falar, ou o que um pastor na igreja no YouTube tem para falar. Por isso rogo-vos, transforme pela renovação da sua mente. É constantemente renovar, é renovação, é coisa nova, é um ânimo novo, assim como nós falamos nesse versículo, que cada um pense em entrar no meu gozo. Experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus é você entrar no gozo de Deus. O que deixa Deus alegre, o que traz prazer para Deus, isso tem que ser o seu prazer. Você tem que renovar sua mente e condicionar ela para esse pensamento. E você realmente se mexer, e você se movimentar, se motivar pelas coisas, mesmas coisas que movimentam a Deus, pelas mesmas coisas que mexem com Deus. E trazer essa mesma alegria que traz para Deus, através de entrar no meu gozo e pensar a mesma coisa, através da prática do amor, através com ânimo. E por isso que a gente tem que ter um mau cuidado de não cair na tentação, de não praticar, de ser infrutífero, de só ser um espectador. Assim como diz o próprio livro de Hebreus, capítulo 5, que nós lemos na última semana, versículo 14, até que nós estávamos lendo sobre alimento, o que é criança, o que é adulto. A criança toma leite, aí ele fala, Paulo, o adulto, o alimento sólido é para adulto, que pelas práticas exerce as suas faculdades para discernir tanto bem e tanto mal. Através do que você lê na palavra de Deus, você entende, você põe em prática, você vai exercitando a sua faculdade mental para você entender o que é bom e o que é ruim. Opa, leu na Bíblia aqui um princípio, deixa eu praticar. Vou praticando, você vai ver os resultados, você vai crescendo, o corpo vai aumentando, o corpo vai edificando. É através da prática, através de ações. O corpo vivo é um corpo que movimenta. Por isso Jesus dá esse exemplo. Paulo dá esse exemplo de corpo, movimento. O que está atrofiado no corpo? Vai atrapalhar o restante. Quem está atrofiado? O que está desanimando? O que está parado? O que não está praticando? Ação justa. Vai atrofiando todo o corpo. Isso vai refletindo em como esse corpo ele dá um testemunho da glória de Deus. Que essa é a função da igreja. Essa é a função do corpo. Por isso eu quero deixar para vocês um exemplo muito legal que está no livro de 1 Reis, capítulo 10. Ele diz assim. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, nós temos uma história bem legal, um exemplo de como a nossa
práticas justas, com a motivação correta, faz com que a gente impacte na vida das pessoas. E ele diz assim, lá no livro de 1 Reis, capítulo 10, no versículo 1, uma história bem interessante que dá um exemplo para a gente entender melhor o que é ser espectador da religião e você ser um praticante de ações justas. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. E aqui nós temos o início de uma história que a rainha de Sabá, ela ouve a fama de Salomão, tudo que ele tinha feito, o império, tudo que ele construiu, e toda a sabedoria que Deus deu a ele, toda a riqueza que Deus deu a ele, e como Salomão emprega isso com a motivação no Senhor, porque até nesse momento, Salomão, ele tinha motivação em Deus, ele não se importou com riqueza, ele não se importou com nada, embora Deus deu isso para ele, mas o que ele pediu é: Deus, que eu acerte, me dê sabedoria, para que eu seja justo. E baseado nesse entendimento, ele se torna próspero. E a rainha de Sabá, ela ouve a fama do Salomão com respeito ao nome do Senhor. E o fato é que como nós praticamos as coisas, reflete a relação que nós temos com o Senhor. A forma que você executa cada ação na sua vida, seja ela qual for, tanto simples, tanto grande, tanto pequena, ela reflete a relação que você tem com Deus. Todas as coisas que você faz com a motivação em Deus vai impactar diretamente na vida de outras pessoas. E aí isso vai impactar direto, sabe em quê? Na fama de Jesus. Você deixa Jesus famoso. Você quer deixar Jesus famoso? É você fazer tudo bem feito com a motivação certa. Pegou a motivação certa, empregou dele diligência e fez bem feito tudo que Deus te deu, com o dom que Deus te deu, o nome de Deus é glorificado e você testemunha. E é justamente disso que a Bíblia está falando. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Muitas vezes, por você fazer as coisas corretas aos olhos de Deus, por você obedecer a Deus e você se motivar com as coisas corretas e fazer bem feito, você vai chamar a atenção das pessoas. Mesmo que as pessoas ainda não saibam o porquê você faz tais coisas, mas no mínimo você pode chamar a atenção das pessoas. O próprio Jesus, ele fazia isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, ali no versículo 20, 20 e pouco, 24, 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, curando, andando, percorrendo, ensinando, e a fama de Jesus se espalhou por toda Samaria e todo o império da Síria. E a fama de Jesus, ela só se expandiu e ela só aconteceu justamente porque Jesus praticava. Jesus não foi um infrutífero, eu sou Deus. Não, ele sendo Deus, ele ensina, ele vai, ele pratica, ele faz, ele ensina na sinagoga, ele cura, ele percorre, ele caminha, ele anda, e naturalmente a fama dele vai sendo exercitada. É justamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos praticar. A falta de prática faz com que a fama de Jesus não aconteça. É claro que essa prática tem que ser com a motivação correta. Essa prática tem que ser com o olhar correto. Nós temos a capacidade de produzir fama para o Senhor através das nossas práticas. Agora, a grande questão é a motivação que está por trás dessa prática. Por mais que você possa pensar, poxa, mas Salomão era rico, Salomão tinha riquezas, por isso que era fácil ele ter fama. Mas biblicamente, o homem, ele não produz prosperidade. O homem, biblicamente, ele não tem capacidade de produzir prosperidade. O que o homem produz é riquezas. Ele pode extrair do ouro, de Ofir, trazer cedros lá do Líbano.
ele pode trazer, produzir um bronze, ele pode extrair coisas, ele pode transformar coisas para a sua provisão, ele pode produzir riquezas, mas o homem, ele não produz prosperidade, coisa que Salomão até nesse momento ele era próspero, também rico, mas ele era rico e próspero. E o homem, ele não tem capacidade de produzir prosperidade, ele produz riquezas, ele produz ganhos. O homem, ele tem a capacidade de produzir pelas suas práticas um testemunho para a fama de Deus. Isso o homem tem essa capacidade. O homem, ele tem capacidade através das suas práticas justas, com a sua motivação correta. Ele sendo rico ou não sendo rico, mas ele sendo próspero, ele tem a capacidade de produzir testemunho para o nome e a glória de Deus. É isso que é o nosso propósito de existência. É por isso que uma igreja existe. Ela é um corpo que, através da sua prática e das suas prosperidades, ela produz glórias para Deus. Ela produz fama para Deus, para que as pessoas percebam, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja espalhado através da sua justa operação, pelas justas ligaduras, através de cada justa operação de cada parte, para o crescimento do corpo e a edificação em amor. Esse é o trabalho da igreja: espalhar, crescer, através da justa operação, através da motivação correta. Por isso que nós devemos entender uma coisa importante: prosperidade, quem dá é Deus. Prosperidade, Ele pode dar riqueza também. Contudo, você pode ser rico e não ser próspero. E você não precisa ser rico para ser próspero. O que nós devemos entender é que riqueza e prosperidade depende da sua motivação. Salomão era um homem rico, mas também era um homem próspero. E muitas vezes nós devemos entender que a prosperidade, ela não depende, ela não tem nada a ver com a quantidade de recursos e com a quantidade de riqueza que nós temos ou deixamos de ter. Essa é a grande diferença. Prosperidade tem a ver de nós estarmos no Senhor. Prosperidade tem a ver com as suas ações práticas, produzir testemunho justo, com as suas ações justas, produzir testemunho ao Senhor com a motivação correta. Você se torna próspero. Por isso que muitas vezes a gente vê no dia a dia, com simples perguntas a gente começa a entender se a pessoa está com a motivação na riqueza ou na motivação da prosperidade. Perguntas simples, por exemplo: como que está o filho da mãe? Nossa, como está o filho da irmã? Nossa, o filho da irmã está bem. Olha, está ganhando bem. O filho da irmã foi para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para a Inglaterra. Como que está o filho do seu? Está bem, comprou um carrão, comprou uma casa. Como que está o casamento do filho da? Está bem. Como está o casamento da filha do fulano de tal? Está bem, casou com uma menina linda. Olha, uma menina maravilhosa. Como que está o casamento da menina? Está maravilhoso, casou com um rapaz. Olha, um rapaz bonito, forte. Olha, um rapaz lindo. Muitas vezes as nossas respostas para nós definirmos o que nós somos é baseado em riqueza, não prosperidade. Mas esse menino está seguindo os caminhos de Deus ainda? Ele está na igreja ainda, né? Não, o menino abriu um negócio, o menino entrou numa empresa, o menino conseguiu algo. Ele está nos caminhos do Senhor. O casamento desse menino, esse menino que essa menina casou, além de bonito, ele é fiel. Além de bonito, ele ama o Senhor. É isso. Tem essa prosperidade. E muitas vezes nós devemos realmente nos importarmos com a prosperidade das nossas vidas e produzirmos práticas justas para nós sermos prósperos através do que nós fazemos as coisas justas. Nós somos próprios, temos uma família muitas vezes com pouco dinheiro, mas nós somos prósperos. Nós temos uma família que ama a palavra de Deus, que vive
vive os princípios de Deus. Nós temos uma igreja próspera. E às vezes o que chama a atenção é quando alguém gera um ensinamento que você vai conseguir algo. Irmão, vem aqui que eu vou destravar a vida de vocês. Vem aqui que eu vou pôr a mão na vida de vocês e vocês vão conseguir algo. Isso muitas vezes traz ânimo. E não é bem assim. Por isso que nós devemos ter uma visão diferente de como que nós não devemos ser espectadores, mas nós devemos praticar e entender o que nós queremos conseguir com as nossas práticas. Qual é o resultado que nós queremos alcançar? Até porque no versículo 2 ele deixa bem claro o que acontece. Ele diz assim: chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante a Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. É isso que aconteceu no versículo 2 e no versículo 3. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Rainha de Sabá, rica, mas ainda não era próspera. Chegou com muitíssimo ouro, com muitíssimas especiarias, com muitos camelos, muitas pedras preciosas, mas contudo ela se admirava não por um homem rico somente, mas por um homem que era próspero no Senhor. Faltava alguma coisa nessa rainha, com muita riqueza, com muitas joias, com muitos camelos, muitos recursos, mas o que chama a atenção dessa rainha é um homem que é rico igual ela, mas tem algo diferente. Esse homem é próspero. Esse homem, ele tem a motivação diferente da minha. Esse homem, ele leva a fama a respeito com o nome do Senhor. E muitas vezes é isso que a gente tem que ter cuidado e entender que o mundo, ele tem muita riqueza, mas pouca prosperidade. O mundo, ele anda atrás de muitos recursos, de muitas pedras preciosas, de muitas riquezas, mas pouco testemunho, pouco envolvimento com o que importa, que é dar glórias a Deus. Por isso Paulo ele diz: renovai pela transformação da sua mente. Rogo-vos que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Porque não é disso que eu estou falando. Paulo ele fala que pense cada um menos de si. E aí você pensando menos de si, você exerça o seu dom dentro do corpo, trabalhando, ensinando, edificando nos ministérios. E assim a glória de Deus ela vai ser espalhada, a fama de Deus vai ser espalhada. Nós temos que ser o diferencial nesse mundo, muitas vezes dentro da classe cristã, de uma igreja que faz a justa operação das coisas através da prática, para que talvez de alguma forma nós impactamos a vida de outras pessoas que mesmo ainda sejam ricas, mas não sejam prósperas. O nosso cuidado, a nossa motivação, o nosso trabalho, nós temos justa motivação e praticar as coisas para que as pessoas, além de riqueza, além do que você possa produzir, além do que você possa pintar, que você possa mudar, que você possa trazer, o número de recursos que uma igreja possa produzir, é o número de coisas justas que você pode fazer para nós sermos prósperos no Senhor. É isso que mexe com as pessoas. Riqueza por riqueza qualquer igreja produz. Riqueza por riqueza qualquer empresa produz. Qualquer empresa produz. Mas prosperidade aos olhos do Senhor, de uma igreja santa, agradável, que pelo dia a dia tem as suas justas operações, isso que chama a atenção das pessoas. Versículo 5 ele diz assim: a comida, vamos ler o 4 para a gente entrar no contexto. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Percebe, irmãos, que uma pessoa rica, ela fica fora de si quando vê o que está por trás da motivação das suas práticas.
Não adianta a gente fazer nada. Não adianta a gente fazer nada sem a motivação correta. Muitas vezes quando a gente fala que a gente tem que ser prático aos olhos de Deus, não é isso que anima. Mas o fato é que o mundo vê muita riqueza, mas o mundo vê pouca prosperidade. O mundo ele vê riqueza para todo lado, mas prosperidade, quando ele vê, ele fica fora de si. Quando ele vê alguém fazendo as coisas no Senhor, ele fica fora de si. É isso que aconteceu. Quando ele vê a rainha de Sabá rica, e ela vê Salomão fazendo as coisas agora com motivação no Senhor, do jeito que ela não fazia, e ele faz bem feito cada coisa, que não tem nada a ver somente com os recursos que ele tem, mas como que ele cuida de cada coisa, como ele cuida de cada detalhe, como que ele é dedicado, como ele ama, como é que ele faz as coisas como Deus dele manda ele fazer. Isso deixa as pessoas fora de si. A pergunta é: como que você tem feito cada coisa que Deus te deu para você cuidar? A pergunta é: como que é seu sacrifício vivo? O seu dia a dia, o seu dia a dia na sua casa, quando ninguém está vendo, quando você não vai esperar ninguém, quando ninguém vai chegar, quando ninguém vai te ver, quando ninguém está por perto. Como que você cuida das suas coisas? Como você cuida das coisas de Deus que Deus te concedeu? Como que você se relaciona com as pessoas fora da igreja e dentro da igreja? Como que você fala do pastor na frente dele e longe dele? Como que você fala do irmão do lado dele e longe dele? Como que você cuida da sua casa? Como que você lava a sua louça? Como você arruma a sua cama? Você arruma bem feitinho todo dia, com toda a dedicação para o Senhor. Deus, eu estou arrumando essa cama, é para o Senhor. Deus, eu estou varrendo essa igreja, não é porque vai ter evento aqui não amanhã, porque nem vai ter nada amanhã, mas eu estou limpando bem limpinho, porque é para o Senhor. Eu estou fazendo esse ministério, eu estou cuidando desse ministério, eu estou cuidando dessa criança, eu estou escrevendo essa meditação, eu estou tirando essa música, eu estou limpando, eu estou pintando, eu estou fazendo qualquer coisa, Deus. Não é por causa dos outros, mas é por causa do Senhor. A forma e a motivação e a diligência que você faz as coisas com a motivação correta faz as pessoas enxergarem prosperidade, faz as pessoas ficarem fora de si. Por isso que nós devemos fazer isso no dia a dia, conforme nós fizemos o exemplo daquele pai que todo dia ensinava para aquele filho. Isso tem que ser um valor da nossa vida. Não tem que ser só no domingo ou na segunda que eu estou com a pregação aqui. Tem que ser uma prática constante, através de você ler a Bíblia e praticar, ler a Bíblia e praticar, e fazer tudo bem feito como fosse para o Senhor. Tudo que Deus colocou aos seus cuidados como bons dispenseiros do Senhor, das multiformas, conforme cada dom que Deus te deu. Agora, o que você tem? A casa que você tem, o filho que você tem, a igreja que você tem, o ministério que você tem. Como que você tem trabalhado nisso? Como você tem trabalhado nos ministérios? Como você tem trabalhado com tudo que Deus te deu? Como que você tem feito as coisas? Qual é a dedicação, a diligência que você coloca em cada detalhe da sua vida? Ah, mas o meu ministério é pequeno, a minha igreja é pequena. É para o Senhor. Como que você produz os vídeos? Como que você canta? Como que você lê a sua Bíblia, às vezes dormindo ou com dedicação? Como que você se relaciona com as pessoas no dia a dia, todo dia, pela prática diária? Como que você faz as coisas bem feitas? É isso que faz as pessoas falarem assim. Sabe por que muitas vezes a gente não impacta? Sabe por que a gente não faz com que as pessoas, muitas vezes, assim como a rainha de Sabá fez com Salomão? Eu tenho tanta coisa para te falar, Salomão. Sabe por que as pessoas muitas vezes não se aconselham com a gente?
Sabe por que muitas vezes o seu vizinho não bate na sua porta? Posso conversar com você? Sabe muitas vezes que o seu irmão, o seu primo, o seu amigo de trabalho não expõe as coisas assim como a rainha de Sabá expõe tudo que estava na mente dela para Salomão? Sabe por que muitas vezes você não tem pessoas que estão te procurando para abrir o coração? Porque muitas vezes você não tem nada de diferente, nada de diligente, não tem nada de boa obra, de praticidade e de coisas bem feitas para o Senhor. Quando nós decidirmos, nós fazemos bem feito o que nós temos, talvez nós vamos chamar a atenção das pessoas, não pelo que nós fazemos, mas o que nós fazemos bem feito para o Senhor. Poxa, aquela igreja mesmo pequenininha, mesmo não tem ninguém, olha como faz bem feito aquilo ali, olha como que aquela mãe, olha como que aquele marido, olha como aquele funcionário, olha, ninguém está vendo. É muitas vezes disso. A melhor coisa que nós temos muitas vezes é Deus provar-nos um pouco. É igual que aquele pai faz: apague a luz, faz isso, que vai chegar uma hora que você vai ser avaliado. E muitas vezes nós estamos sendo avaliados dia após dia, e Deus só está esperando quando que esse irmão, quando que essa casa, quando esse ser vai fazer uma coisa bem feita para mim. E é disso que Deus está falando. E a gente precisa entender isso. Como que você faz as coisas bem feitas para o Senhor? E ele diz aqui no versículo 5: a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os serviços dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor ficou fora de si. A pergunta é: como tem sido o seu culto a Deus? O seu dia a dia a Deus. Não o seu culto de domingo, que você vai para uma igreja, que todo mundo vai para a igreja, mas como tem sido as práticas diárias, as práticas justas, bem feitas para Deus, que você tem exercitado. É por isso que Efésios 4,16 diz: a qual todo o corpo, bem ajustado, ligado por todas juntas e ligaduras, pela justa operação de cada parte, faz o crescimento do corpo. O que nós precisamos é ter a justa operação de cada parte. Justo porque é certo, é a atividade certa, é o movimento certo, com a motivação certa. Eu trabalho, eu canto, eu faço tudo, seja lá o que for, com a motivação para a glória de Deus. Isso, essa justa operação de cada um no dia a dia, na igreja, não nesse templo, não nesse salão, mas a igreja que somos cada um, uma parte de cada corpo, no dia a dia da sua semana, faz a glória de Deus. O dia a dia da Carla Canuto, mais o dia a dia da Gabriela, mais o dia a dia do seu Júlio, junto com o dia a dia da Clarice, junto com o dia a dia do Sassai, junto com o meu dia a dia, vai construindo um corpo e vai crescendo isso, vai fazendo que esse corpo cresça através de motivações e de práticas justas, com as motivações corretas. Isso faz com que Deus cresça no dia a dia. Olha lá, olha o irmão, olha um dedinho da igreja, olha o pescoço da igreja, olha o pé da igreja aqui, olha os dedos do pé da outra igreja, da mesma igreja aqui. Olha, mas agora tem um mão dessa igreja aqui. E cada membro do corpo fazendo a sua ação correta, justa, vai fazendo com que esse corpo cresça e edifica a fama e a glória de Deus. A pergunta é: como que tem sido o seu culto racional a Deus, o seu sacrifício vivo? A ideia é que nós façamos tudo bem feito. Até no meio de você gerar riquezas, até no meio de você gerar provisões para você, até no meio disso, até das riquezas que você pode produzir, que no meio disso você produza prosperidade, e que no meio disso tem um sacrifício vivo. Muitas vezes a gente vê muita gente trabalhando, produzindo, a custo de deixar a família, deixar a igreja, deixar o relacionamento com Deus, enganando. E o que mais importa é a justa operação.
e até no meio das produções das riquezas, nós agimos da forma justa, para que nós possamos também, além de produzir recursos, nós possamos produzir prosperidade, nós possamos produzir uma fama e um testemunho da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Muito mais que produzir riqueza, nós produzimos riqueza para nós mantermos, mas o nosso propósito final é nós, através dos nossos dons e da nossa motivação correta, nós praticarmos dia a dia ações práticas aos olhos da Bíblia, para que o nome e a fama de Jesus ela seja espalhada pelas pessoas, para que as pessoas fiquem fora de si. As pessoas por aí, irmãos, estão produzindo riqueza, estão ansiosas, estão depressivas, estão angustiadas com um monte de recurso no bolso. E muitas vezes elas estão esperando se depararem com pessoas prósperas, com pessoas, olha só como essa igreja faz as coisas bem feitas para o Senhor, mesmo com poucos recursos, muitas vezes com pouco. Olha como é essa irmã, olha como é essa pessoa, olha como essa mãe, olha como esse pai, olha como essa família, olha como essa igreja faz as coisas bem feitas, com alegria, com ânimo. Meditar. Com sono, desanimado. Como você está, irmão? Um dia dói, mas outro dia tem que trazer ânimo. Olha só, olha, irmão, como é que é animado com todas as dificuldades, com pouca riqueza, mas olha só. E as pessoas, muitas vezes ricas, mas sem prosperidade, elas ficam fora de si. E aí é a oportunidade de falar: irmão, por que você é assim? Irmão, de onde que vem isso? Vem cá, deixa eu te contar. Sabe, tem um Deus meu. Tem um Deus, eu trabalho para Ele, eu faço para Ele com motivação correta. E é disso que importa. A justa operação, a motivação correta que você pode fazer as coisas no seu dia a dia, para a edificação do corpo, para a fama de Jesus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos ter uma semana de justa prática. Peça a Deus, organize, faça uma prática. Já anote tudo que você vai fazer essa semana, os lugares que você vai trabalhar, as pessoas que você vai relacionar. Eu vou no mercado na terça, eu vou limpar a casa na quinta, eu vou fazer isso tudo na sexta, eu vou ter que ir no ministério no sábado, eu vou ter que fazer não sei o que na quinta de manhã. E tudo isso que eu vou fazer o meu melhor para com o Senhor, com a motivação correta em tudo que eu for fazer. Faça esse combinado com Deus, faça esse pacto com Deus, para que de alguma forma as pessoas fiquem fora de si, vendo as nossas práticas. Amém? Vamos orar.